Olá meus amigos da Auto Criativo, estamos de volta na nossa videoaula número 9. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu que continuo sendo seu instrutor de SketchUp. E agora nós vamos começar a dar algumas dicas de marcenaria, tá certo? Essa eu diria que é a grande porta de entrada para quem quer entrar nesse mercado de design de interiores. Como eu falei anteriormente, para quem quer trabalhar com projetos de residências, de casa, fica um pouco limitado pelo fato de ser necessário ter registros para assinar o projeto. E se você for um arquiteto ou um engenheiro, esse problema já está resolvido. Mas para aqueles que não são, a porta de entrada realmente é ser um design de interiores, onde você pode projetar móveis, pode projetar estilos de decoração, combinação de cores, de uma maneira mais despreocupada por não ser necessário assinar um projeto, tá certo? Então nós vamos agora ver uma decoração de um home. E para se projetar móveis, pessoal, tem que ter, assim como também na residência, né, mas tem que ter uma extrema responsabilidade, uma extrema preocupação com as medidas. Porque após nós fazermos um projeto, o marceneiro, de base dessas medidas, irá entregar numa madeireira para que seja feito o plano de corte para que ele possa fazer a montagem. Você sempre vai precisar fazer um ajuste milimétrico, no caso o marceneiro, porque um piso e uma parede nunca vai estar 100% no esquadro. Sempre vai ter um desnível, uma diferençazinha. Correção de pequenos centímetros sempre é esperada, mas uma diferença muito grande de repente vai inviabilizar e perder todo o material que foi contratado, todas as peças de madeiras que foi cortado. E por falar em madeira, qual seria, o diferencial? Por que trabalhar com móveis planejados? Eu queria já aproveitar para que seja até um argumento durante a negociação de vocês. Eu deixei aqui uma foto e isso aqui é uma madeira dos móveis comuns que são comercializados nos dia a dia. Repare aqui todas essas falhas. Isso aqui é porque esse tipo de madeira dos móveis que são comercializados tradicionalmente é chamado de aglomerado. Ou seja, são trituração de madeiras, pó, que são prensados e misturados com cola. E você diz assim, poxa, mas eles fazem isso então só para prejudicar o consumidor? Não. Foi um meio alternativo que eles desenvolveram para se produzir móveis a baixo custo. Porque madeira sempre foi caro. E a tendência é cada vez ser mais caro devido às leis de proteção ao meio ambiente. Então essas aqui são as madeiras e por isso esses móveis que você compra de maneira tradicional, quando você vai movimentá-lo, arrastá-lo, ele começa a soltar, a esfarelar, a empenar. Então qual a diferença dessas madeiras para dos móveis planejados? É que nos móveis planejados é utilizado esse tipo de madeira chamado de MDF. Veja que a concentração da madeira é bem mais maciço no MDF do que no aglomerado. Então você tem uma qualidade muito maior. E aqui nós temos 3 espessuras diferentes. Isso aqui eu fiz questão de colocar essa foto, porque aqui você tem espessuras de 15 mm, 18 mm e 25 mm. Se você tem um espaço de 1 metro e vai projetar um móvel com laterais de 25 mm dos dois lados, as madeiras internas vão ter um comprimento menor do que se você usar peças laterais de 15 mm, por exemplo. Então são todos esses detalhes que tem que ser observado, tá certo? Então vamos voltar para o nosso SketchUp.
abra o seu arquivozinho que nós fizemos na última aula da sala de TV, que está aqui, e vamos começar a projetar um homezinho. Aqui vamos ver a largura dessa parede. Ela está com 5,20 metros, um tamanho bem exagerado para se projetar um home. É claro que isso aqui nós fizemos um projeto de cabeça, mas na vida real, qual o primeiro passo? Vá até a casa do cliente com uma prancheta, um caderno, faça as medidas de todo o ambiente dele, seja sala, quarto ou cozinha, e reproduza esse ambiente no SketchUp. Então medir a sala dele, a parede que ele quer o home tem 2,5 metros de comprimento por 2,5 metros de altura. Reproduza fielmente para que no momento que você projetar os móveis, você tenha medidas reais e medidas exatas. Nós vamos fazendo aqui e precisa haver um passo a passo, para que a partir do seu projeto você vá tirando as medidas, exportando as fotos com essas medidas, como nós vimos em aulas anteriores. A exportação das fotos, as medidas nós vamos mostrar ainda, para que você vá montando um croquis para ser entregue ao marceneiro, tá certo? Então aqui, ó, como ficou uma parede muito grande, vamos fazer um homezinho de 3 metros, que também já está um pouco exagerado, tá certo? Mas para nosso desenho ficar um pouco mais coerente, vamos fazer um home aqui de 3 metros. Então, primeira coisa, eu vou localizar aqui onde é o centro da parede, localizei. E agora eu vou projetar 1,50 m para a direita e 1,50 m para a esquerda. Agora posso apagar aqui. Foi apenas para ter uma referência aqui do nosso home, tá certo? Hoje em dia é muito comum as pessoas fazerem um home suspenso. Você tem vantagens para isso, que é você poder limpar por baixo dele com mais facilidade. Porém, pessoal, é bom se atentar para o peso. Hoje em dia, imóveis planejados, como eu falei, eu quero dar dicas do dia a dia aqui, não apenas para se desenhar, já para preparar o seu relacionamento com o cliente. Sempre atentem-se à parede de alvenaria ou de drywall. Se for drywall, se for de gesso, você precisa atentar para que não haja um peso excessivo. Você tem buchas especiais e buchas próprias. Se a parede for de drywall, não é a mesma de alvenaria, tá certo? Então atente para isso aí, porque algo muito pesado suspenso no drywall pode não aguentar. No nosso caso aqui, vamos fazer um homezinho suspenso mesmo do chão, 20 centímetros, ok? Tá aí 20 centímetros. Então vamos aqui primeiro demarcar. Vamos botar aqui mais uma base de 50 centímetros, tá certo? E aqui vai ser aquela parte inicial, aquela parte onde nós vamos fazer algumas gavetas. Vou aproximar mais um pouco. E agora eu vou desenhar a espessura interna da minha madeira. Digamos que o cliente quer fazer um home com a espessura de 18, o MDF de 18 milímetros. Então eu tenho 0,018. Tá aí. Veja que ficou relativamente simples. É muito comum você pegar, por exemplo, 2 MDF de 15 milímetros e fazer um de 30 milímetros, tá certo? Mas isso é opcional para o cliente. Agora o que eu faço? Vou puxar essa minha madeira aqui para frente. Vou puxar 40 centímetros, por exemplo. Tá aí. Então puxei 40 centímetros.
Agora, qual a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui antes de continuar? Eu já preciso começar a pegar as medidas dessa madeira para ir montando o meu projeto. Porque são dessas informações que o cliente ou você mesmo vai passar para o seu marceneiro. Então você vai usar aqui esse novo recurso que nós não tínhamos visto até agora, que é esse aqui, ó, dimensões. Ele é justamente para te dar a medida. Então você vai clicar aqui. E olha só, você vai apenas colocar o ponteiro do mouse sobre uma linha qualquer. Clica e arrasta. Ó, te deu a medida, 3 metros. Agora, o que eu aconselho fazer aqui? Não coloque essa medida por cima. Porque olha aqui o detalhe, ó. Aqui você tem duas madeiras. Agora, essa madeira aqui é que está encostando nessa, ou essa aqui que está encostando nessa? Em outras palavras, ó, essa madeira de baixo que está encaixando na de cima, ou essa daqui que está encaixando nessa, tá certo? Então, se for assim, a medida não deve ficar por cima. Agora, se for assim, aí tudo bem. Vamos desfazer que deu problema aqui. Ó. Então, esse é o detalhe que 1 centímetro para lá, 1 centímetro para cá. Quando o marceneiro entregar o plano de corte na madeireira, dá problema, certo? Então vamos botar esse risquinho aqui, ó, porque eu estou dizendo para ele o seguinte. Agora sim, vai ser essa peça aqui de 3 metros. Lembrando que não existe MDF de 3 metros. MDF geralmente é 1,60 por 2,75. Então não vai ter como você ter uma peça assim constante de 3 metros. Aqui vai precisar ter alguma emenda. Então até isso tem que ser considerado na hora de você fazer um projeto, tá certo? Aqui no nosso caso, vamos deixar uma peça aqui de 3 metros por, ó, novamente aqui. Se eu deixar exatamente no centro, vai aparecer a bolinha de mediano e não vai me dar a medida. Eu tenho que ir para uma das extremidades, clique e arrasto por 40. Então aqui nós vamos ter duas peças de 3 por 40 e agora aqui, ó, vai dar para mostrar bem o que eu queria. Se eu pegar a medida dessa peça aqui por fora, dá 50 centímetros. Mas eu tenho que ver que essa peça aqui por fora não é 50 centímetros, porque essa peça é aqui, ó, aqui e aqui. Ou seja, ou eu pego aqui por dentro, ó, 46, ou aqui por fora colocando essas linhas que eu acabei de colocar, ó. Deixa eu apagar aqui. Ó, 46 por 40. Então notem, para essa minha base aqui, ó, eu coloco agora no ângulo em que eu consiga ver todas as medidas. Aqui está um ângulo interessante, ó. Então eu vou ter duas peças de 3 por 40 e duas peças de 46 por 40. Quando eu tiver achar um enquadramento em que eu tenho as medidas, o que eu faço? Eu venho um arquivo, exportar, gráfico 2D, escolho um lugar para salvar e coloco assim, ó, bases
home. Posso botar aqui. Ou melhor, para ficar melhor, coloca foto 1, medidas, base, home, e manda exportar. Exportei. Então lembrando, pessoal, que a extensão máxima da folha de MDF é 2,75. Você não vai ter folha de 3 metros. Se porventura o cliente quiser colocar de 3 metros, terá que ser feita emendas. Há recursos para se esconder a emenda, mas vai dar um pouco mais de trabalho, ok? Então, se puder fazer dentro de 2,75, aí você não vai ter problema, ok? Exportei a foto, então vamos dar uma olhadinha lá. Ó, temos aqui fotos, medida, base home. Tá aí. A partir dessa foto eu consigo entregar um projeto para o marceneiro. Ok? Então tá aí, ó. A primeira parte. Agora eu volto para o meu projeto. E já que agora eu salvei a foto, aí eu posso apagar as medidas e continuar fazendo. Qual a próxima coisa que eu posso fazer aqui? Posso fazer as gavetas, tá certo? Então vamos botar aqui 3 gavetas, por exemplo. Então eu clico aqui dentro, ó. Clico, dividir. Dividir em quanto? Em 2? Vou botando para o lado, em 3. Agora eu pego a linha, ó. Enquanto tiver vermelho, eu estou em algum lugar qualquer. Ficou verde, estou na extremidade que eu dividi agora há pouco. Subo aqui. Subo aqui. Essa espessura aqui nós estamos fazendo com MDF de 18. Então eu também aqui vou botar 18. 0,018. E aqui também. Deixa eu botar para cá, né? 0,018. Aqui vai dar um problema. Se eu botar 18 para cá e 18 para cá, uma gaveta vai ficar maior que a outra. Então vamos botar o seguinte. Aqui aconteceu outra coisa que eu vou aproveitar para explicar. Tá vendo que eu estou puxando a minha fita métrica e não tá aparecendo aquele tracejado? Por quê? Porque tá faltando uma cruzinha demais na minha fita métrica. Quando isso acontecer, você pressiona Ctrl. Repare que apareceu lá o mais. Agora o tracejado voltou, tá certo? Então, sem a cruzinha, ele vai me dar a distância, mas sem me dar a marcação tracejada. Apertei o Ctrl, ele dá a marcação tracejada. Então, vou botar 0,09 para um lado, 0,009 para um lado e 0,009 para o outro. Agora sim, ele tem 1,8 de distância, mas bem centralizado. E aqui é a mesma coisa, 0,009 para um lado, 0,009 para o outro. Aumenta o zoom, apaga a linha do meio. E aqui também a mesma coisa. Apago a linha do meio. Bem centralizada. Puxo para cá. Puxo para cá. Aqui nós até poderíamos fazer novamente, que olha só, eu havia colocado que tinha somente 2 peças de 46 por 40, ó. Só que essas outras 2 peças daqui também vai ser de 46 por 40, então a gente pode até colocar aqui as medidas de novo,
Ó, aqui são 3 metros, aqui 40, aqui 46 e aqui 40. E aí você exporta essa imagem novamente, ó, exportar 2D, perdão. Manda até substituir a que já está existente, ó, substituir assim, porque você vai ver que essas 4 peças são do mesmo tamanho, ok? Vamos ver lá. Tá aí, ó, as 4 peças do mesmo tamanho. Voltando para cá, eu apago novamente. Vamos fazer os gavetões aqui no meio. Fazer a gaveta é simples. O que você vai precisar depois é apenas de colocar uma cor diferenciada para não ficar tudo muito branco. Mas você passa uma linha aqui, ó, fechando de uma extremidade para outra, ó. Aqui ele vai fechar. Fechou. Fechou. Agora eu apago. E agora nós vamos reproduzir aqui uns puxadores. Esses puxadores, existem vários puxadores, tá certo? Vamos aqui tentar reproduzir esse aqui, ó, que é o chamado puxador G. Qual a vantagem desse puxador? É que ele fica embutido linear com a porta do móvel, tá certo? Então como que a gente faz ele, por exemplo? Vamos pegar a fita métrica, colocar aqui, ó, 5 centímetros para baixo. Agora vamos aumentar bem. Aí você coloca assim, 2 centímetros. Aqui mais 2 centímetros. Ó. E agora a gente completa aqui com a linha. Tá. Vamos colocar aqui também linha. Linha. E aqui embaixo também uma linha. Aqui. Levar para o lado. Aqui. Vamos apagar o excesso. Aqui vamos colocar uma textura de alumínio. Metal. Vamos botar esse mais escurinho aqui, ó. Aqui. De cá a mesma coisa. E agora a gente faz assim, ó. Puxa esse aqui 1 centímetro para frente. Esse aqui empurra 1 centímetro para dentro. E o de cima traz 1 centímetro para frente. A mesma coisa com os demais, ó. Os dois externos, fiz errado. Os dois da extremidade 1 centímetro para fora e o central 1 centímetro para dentro. Pronto, aí, ó, já fizemos a parte aqui do nosso balcão. E aí as medidas do puxador, você faz a mesma coisa, perdão, as medidas da porta, ó, da frente da gaveta. 1,98 por 41, tirando a diferença aqui do nosso puxador, tá certo? Nós vimos que na foto anterior esse lado era 46 centímetros. O puxador tem 5 centímetros, então aqui sobrou 41, tá certo? Aqui deu uma diferençazinha. 41.
E aqui deu 98. Aqui deu 1 centímetro de diferença. Essas pequenas correções você tem condição de corrigir no momento que for colocar. Mas sempre é ideal você voltar, ver o que ficou de errado e corrigir antes de passar para o marceneiro, tá certo? De posse aqui dessas informações, eu pego, por exemplo, exportar de novo aquela opção 2D e boto aqui, ó, foto 2, medidas, frente de gavetas e mando exportar. De modo que aqui você vai montando um croquis com o seu projeto. Aqui já tem com a frente das gavetas. Agora, um outro passo aqui. Vamos apagar aqui o Del. Opa, apaguei a gaveta errada. O que mais que nós podemos botar aqui? Aqui nós vamos ter uma coisa aqui, pessoal, para esse projetinho ficar mais bonito. A gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui nós temos uma textura, um grafiato verde. Aqui nós temos a parede que vai ficar na cor branco. Como aqui nós vamos usar o home, você pode botar tanto um painel de madeira onde vai encaixar a TV, como você pode botar um home diretamente na parede. Perdão, botar a TV diretamente na parede. A gente sugere um tipo de cerâmica para a parede que já sirva para decorar também. Quer ver? Ó, tem uma muito bonita que é essa aqui, ó. Google Imagens, ó. Cerâmica lascas de pedra. Não é bem essa, não. Deixa eu tirar aqui. Tá aqui, porcelanato lascas de pedra. Bom, não estou achando aqui. Deixa eu pegar uma então do meu banco de dados, para a gente não perder muito tempo aqui, ó. Então eu já salvo bastante aqui, ó, que foi até o que eu falei para vocês mesmo. Essa aqui, ó, lasca de pedra. Vamos botar essa aqui, 2, ó. Então a gente coloca aqui, ó. Vamos botar uma cor qualquer. Porque ao invés de a gente colocar mais uma folha de MDF para ser o painel, a gente usa essa própria cerâmica. Porcelanato pedra. Área de trabalho, tá aqui, ó. Vamos aumentar o tamanho dele agora. Tá aí, ó. A gente usa essa própria parede como o painel. De maneira que agora a gente coloca só mais uma prateleira e alguns nichos. E a TV já pode vir aqui no meio, tá certo? E depois vamos colocar alguma cor de madeira também aqui diferenciada, tá certo? Então a gente fica por aqui.
Na próxima aula vamos finalizar o nosso home e fazer mais uma decoração aqui nessa sala, ok? Grande abraço e te espero na próxima aula.